Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 17 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa me usar, me dê poder para pregar esta manhã no teu povo, te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã. E hoje eu quero falar sobre um tema que a gente tira aqui do finalzinho do nosso texto, e é de fato a afirmação de Jesus. O tema é: só um voltou. Isso pode ser uma afirmação, que só um voltou, ou pode também ser uma pergunta: só um voltou? Jesus falou: onde é que estão os outros 9? Por que só um voltou? Aqui nós lemos que Jesus estava viajando, estava a caminho de Jerusalém, estava na terra, portanto, de Israel, e onde que os judeus moravam, a grande maioria deles naquela época. E indo pelo caminho, se deparou com essa cena. Ele chegou perto de uma aldeia e ele viu esses 10 leprosos, eram 10. E leprosos, eles eram segregados, eles eram basicamente abandonados. Naquela época era uma doença sem cura, uma doença muito séria. A Bíblia usa a lepra como um símbolo do pecado. Não que a doença em si é pecado, mas é um símbolo. Mesmo jeito que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, Jesus é o pão, Jesus... Mas não quer dizer que Jesus literalmente é um pedaço de pão, não é isso, é uma ilustração. E a Bíblia usa essa doença de lepra para ilustrar, simbolizar o pecado. E é muito apropriado, porque naquela época o leproso, ele precisava ficar separado. Ele não podia morar na aldeia, não podia morar com sua família, não podia trabalhar. Ele tinha que ficar separado, totalmente excluído. Ele perdia o seu trabalho, ele perdia sua família, perdia seus amigos, perdia sua casa. Tudo isso deixava para trás e morava do lado de fora da aldeia. Muitas vezes eles criavam comunidades separadas, muitas vezes nas cavernas, muitas vezes em vales, e eles ficavam excluídos e ninguém podia ir lá, eles não podiam ir para canto nenhum. Onde eles andavam, eles precisavam anunciar que eles estavam passando, quando eles estavam de um canto para outro, e precisavam dizer: somos leprosos, estamos impuros, estamos doentes, para as pessoas se afastarem, e quem os ouvisse, logo logo se separava deles, se distanciava. Então você perdia tudo e também fisicamente você começava a perder partes do seu corpo. A lepra começa a afetar as extremidades e elas ficam gangrenosas e contaminadas, e com o tempo elas caem. Ponta dos dedos, ponta dos dedões, ponta do nariz, orelha, lábios. A lepra vai lhe comendo, você perde não só a ponta do dedo, você perde o dedo inteiro, a mão inteira, e vai lhe consumindo. Você fica desfigurado, você fica separado. É isso que o pecado faz. Por isso que a Bíblia usa a lepra, Deus usa a lepra como um símbolo do pecado. No começo você nem percebe, você pode estar com lepra e nem saber que está com lepra. Um bom indicativo é se você machucar ou colocar a mão perto de uma chama, uma vela, ou fogo, e você não sentir o calor, não sentir queimar, aquilo pode ser sintoma de lepra. Porque a lepra, ela tira a sensibilidade. Você se corta, você não sente. Um furo, você não sente dor, porque já está começando a atacar os nervos. As terminações nervosas que nos dão o tato. Então você não sente, fica meio que dormente. O pecado também, ele nos adormece. E muitas vezes nós estamos sendo afetados, contaminados, o processo destrutivo do pecado já iniciou e nós nem sentimos. O pecado separa. Essas pessoas perdiam tudo. O pecado também, ele custa. O pecado vai nos roubando de uma série de coisas.
em nossas vidas. Então aqui encontraram esses 10 leprosos. É interessante notar que os 10 leprosos, reconheciam Cristo como mestre. Reconheciam como Cristo. Tanto que a gente lê lá no versículo 13, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre! Eles sabiam que era Jesus. Tá? Sabiam que era Jesus. Por quê? Bom, Jesus naquela região ficou conhecido. Ele andava toda aquela região pregando, ensinando, fazendo milagres, ressuscitando mortos, dando visão aos cegos, os coxos andavam e a palavra se espalhava. Então eles sabiam quem era. Falaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Por que eles foram para Jesus e pediram misericórdia? Porque eles sabiam que ele podia fazer algo a respeito. Então não só eles reconheceram como Cristo, eles tinham fé, porque eles foram para Cristo e pediu que ele fizesse alguma coisa por eles. Não precisa ser muito criativo para entender que o que um leproso está pedindo para Deus é a cura. Ele não estava pedindo para ganhar na loto, passar num concurso, ganhar uma casa nova. Ele não estava pedindo isso. Alguém que está com lepra quer uma coisa, cura, ficar são. E eles foram para Cristo e tiveram fé nele. A gente sabe disso porque eles obedeceram. Jesus falou, vai e se apresente ao sacerdote. E nós lemos que fala, e eles indo para onde? Se apresentarem ao sacerdote. E eles indo, ficaram limpos. Então tiveram fé nele, obedeceram ele, sabiam quem ele era e ficaram curados, confirmando justamente todas essas coisas. Mas 9 destes 10, eles foram ingratos. Foram ingratos. Porque só um voltou. E nós lemos aqui, voltou dando-lhe graças, dando-lhe gratidão, expressando a gratidão que tinha nele. E ele voltou, caiu aos seus pés, com o rosto em terra. Interessante, essa posição de cair com o rosto em terra é algo que você faz para uma deidade, para Deus. Ele estava ali confirmando, realmente, você é digno de louvor, você é digno de ser adorado. Por quê? Porque ele é Deus, reconheceu como Deus. Mas não somente isso, ele deu graças. É interessante também Jesus falou, vai e se apresente ao sacerdote. Note que interessante. 10 leprosos ficaram de longe, note que, fala aqui, né? E entrando no mau certo, então saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que pararam de longe? Porque eles não podiam se aproximar. Eles sabiam disso. Então eles pararam de longe. E de longe disseram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus não falou, sejam curados. Jesus não falou, eu estou os curando no meu nome. Vocês estão livres. Ele não fez isso. Ele falou para Lázaro, o defunto, Lázaro, saia. E Lázaro, o defunto, saiu. Ele falou para o coxo, ande. E o coxo andou. Ele foi para o cego e retornou vista. Ele foi para a jovem que estava morta e falou, levante. Ela levantou. Mas aqui ele não fez nada disso. Ele falou o quê? Vá se apresentar ao sacerdote. Sabe o interessante? Eles foram. E indo, ou seja, eles obedeceram. Quando eles começaram a ir, eles estavam curados? Não. Continuavam leprosos do mesmo jeito de quando chegaram. Jesus falou, vá ao sacerdote, se apresente ao sacerdote. Aí diz, e eles indo, ficaram limpos. Por que foi isso? Por que Jesus mandou se apresentar ao sacerdote? Na lei de Moisés, era definido, quando alguém era curado de lepra, havia um ritual e havia um sacrifício a ser feito e oferecido. Era algo simbólico, mas você tinha lepra e você era curado de alguma forma, você ia para o sacerdote averiguava que de fato você estava curado, aí então você levaria 2 animais, tá? 2 pássaros, e seria feito um ritual simbólico, simbolizando a sua cura e simbolizando a sua limpeza cerimonial. Pois bem, os judeus sabiam disso. Os judeus sabiam que quando você ia para o sacerdote
em questão de lepra, você iria se apresentar como curado. Jesus não falou esteja curado, ele falou vá se apresentar. E esses 10 leprosos que reconheciam Cristo, tiveram fé nele, porque foram, ao obedecer, foram o quê? Curados. Chegaram no caminho, estavam andando, de repente, estamos limpos, estamos sãos, fomos curados. E foi isso aqui que nós estamos lendo. Mas só um voltou, só um retornou, só um voltou para dar glória, só um voltou para dar graça, só um voltou para dar gratidão. Eu quero hoje ver rapidamente alguns pontos que a gente pode ver dessa história que podemos aplicar em nossas vidas. No versículo 12 e 13, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Primeira coisa aqui é, eles foram salvos, curados, limpos, foram. Qual a condição? O que é necessário para isso? Existem algumas condições para recebermos uma bênção. Pode ser salvação eterna, pode ser uma cura, como foi o caso aqui, pode ser uma outra bênção, mas existem algumas condições. A primeira condição, como nós já vimos, é reconhecer a sua condição. É você e eu reconhecemos que nós, por nós mesmos, nós não temos esperança. Que nós, por nós mesmos, nós não temos o que fazer. Eles sabiam disso. Os leprosos sabiam da condição deles, tanto que eles pararam de longe, sabiam que não tinham esperança neles mesmos, por isso que eles disseram, Jesus, mestre, tem misericórdia, porque se não for a sua misericórdia, a gente não tem como sair dessa situação. Então, eles pediram misericórdia, pararam de longe, reconheciam, e até cada um de nós reconhecemos a nossa necessidade. O quanto nós precisamos desesperadamente de Cristo, de Deus em nossas vidas. Nós não podemos ter a bênção. Por isso que a fé, às vezes, é tão difícil de ser aplicada. Porque é muito mais fácil a gente colocar nossos olhos na doença, no problema, do que colocar os olhos em Cristo. É preciso estar em dependência de Cristo. E mais uma vez, essa é justamente a dificuldade da fé. É mais fácil colocar a nossa fé no problema que nós estamos vendo, sentindo, sofrendo, do que colocar nossa fé em Cristo, em que a gente não vê com esses olhos. Hebreus 1, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quem tem fé, ele vai crer e acreditar naquilo que não está vendo, naquilo que está esperando. Esses 10 leprosos esperavam o quê? A cura. Eles não viam a cura, mas esperavam, tinham esperança na cura. Tanto que foram ao sacerdote, mesmo sem a cura, enquanto iam, enquanto caminhavam, eles foram curados. Porque a fé deles os curou. Então é necessário ter fé, e Jesus testou a fé deles. Jesus colocou a fé à prova. Como? Ele falou, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Ele poderia ter falado, em nome de Deus Altíssimo, sejam curados. Pronto, mas ele não fez isso. Ele mandou se apresentar como um ato de fé. Aquele ritual que eu falei agora há pouco, que se referia a se apresentar ao sacerdote, a gente tira lá do livro de Levíticos, capítulo 14, a lei de Moisés, onde diz o seguinte, só para a gente ter uma referência. Diz assim o versículo 2 de Levítico 14. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, ou seja, no dia que ele ficar curado. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves limpas, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e ísopo. Então havia depois um ritual desse, que você sacrificava uma das aves, a outra não, botava água, enfim, aí explica o ritual que era feito. Mas era isso aqui que Jesus falou, vá se apresentar ao sacerdote. Era essa a referência. Os 10 leprosos sabiam muito bem, quando ele disse, vá se apresentar, eles sabiam. Mas quem se apresenta ao sacerdote com lepra é quando foi curado.
Ele vai lá para registrar, para oficializar a cura. Então eles foram crendo. Se não tivessem crido, eles não iam. Não, vou perder meu tempo. Quando eu chegar perto, vou botar a gente para correr porque somos leprosos. Mas Jesus mandou, eu vou. Eu não estou entendendo, eu não estou vendo, mas nós vamos. E foram. E no caminho, enquanto obedeciam, ao se dirigirem ao sacerdote, foram curados. Receberam a bênção, receberam a salvação, exerceram a sua fé. Enquanto ia, ficaram limpos. Saíram da presença de Jesus leprosos. Mas no caminho, antes de chegar no sacerdote, já estavam limpos e curados. E toda salvação, toda bênção, todo livramento tem que ter esses ingredientes. Nós temos que saber da nossa condição. Enquanto a gente acha que nós vamos conseguir sozinhos, sem Deus, enquanto a gente não colocar fé em Cristo, não. Temos que fazer como esses 10 leprosos. Então, esses 10 leprosos tinham a fé, a fé que era necessário, que é uma das condições. Mas ainda não responde a pergunta, por que só um voltou? Eu quero deixar bem claro que os 10 tiveram fé, não foi falta de fé. Não foi que não creram em Deus. Não foi nada disso. Por que um só voltou? Bom, não foi falta de fé. Não foi porque não creram em Deus. Porque só um dos 10 voltou. Olha o versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Bom, isso aqui é o seguinte, pode ser que só um deles percebeu que foi curado. A Bíblia fala que eles indo foram limpos, mas talvez eles não perceberam. Esse percebeu. Tá? Não estou dizendo que é isso, mas pode ser. O texto dá vazão, dá espaço para isso. Eles foram voltando e só um percebeu que foi curado. Os outros perceberiam, com certeza, especialmente quando chegaram lá no sacerdote. Então eles vieram a perceber. Talvez esse foi o primeiro a perceber, não sabemos. Mas em todo caso, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. Veja só, dando glória a quem? A Deus. Mas vamos lá. Em alta voz, e caiu a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Agora veja que interessante. E este era samaritano. O que tem isso a ver com nada, pastor? 10 leprosos com fé, 10 leprosos que obedeceram Cristo, 10 leprosos que foram sarados. Mas este tinha uma diferença dos outros 9. Este era samaritano. E os outros, pastor? Os outros eram judeus. Qual a diferença? Judeu era judeu, samaritano era samaritano. Os dois não se bicavam. Interessante que aqui, na lepra, no sofrimento, no fundo do poço, eles estavam bem. Os 10 judeus, um samaritano. A lepra os uniu. Não tinha distinção. Normalmente, lembra a mulher no poço? Ela falou assim, você judeu falando comigo, uma mulher samaritana? Por quê? Porque os judeus não falavam, não tinham nada a ver, é totalmente separados dos samaritanos. Então, um samaritano não era judeu, um judeu não é samaritano. Eles tinham Abraão como pai, porque lá, séculos anteriormente, o povo foi levado como cativos para a Babilônia, mas um pequeno grupo foi deixado lá, em Jerusalém, na terra. Esse pequeno grupo se casou com outras pessoas da terra que não deveriam ter feito, mas fizeram. Então eles tinham o pai Abraão como descendente, mas eles não eram mais judeus. Eles perderam, porque se misturaram, perderam. Então o judeu falou, você não é de nós. Os samaritanos diziam, mas nós temos pai como Abraão. Mas você não é de nós. Então ficava lembra do bom samaritano? A história toda é essa, que um samaritano ajudou um judeu. Tá? A mulher no poço era uma samaritana, e Jesus foi falar com ela. Então existia essa separação. O que voltou, era samaritano. Os outros 9 eram judeus. Não voltaram. Porque não perceberam, mas em algum momento perceberam que foram curados. Mas não procuraram Cristo em momento algum. Por quê? Eu acredito que o motivo por que 9 dos judeus não voltaram e um samaritano voltou
É porque eles achavam que eles mereciam ser curados. Afinal, Jesus era o quê? Jesus era judeu. E eles 9 eram o quê? Judeus. Já o samaritano sabia, um judeu me curar. Note, os 10 foram curados, os 10 tinham fé, os 10 sabiam que era Cristo. Mas só o samaritano voltou. Os outros achavam que mereciam por serem judeus. Versículo 16, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e era ele samaritano. Não só a Bíblia, Deus faz questão de mencionar que ele era samaritano, mas o versículo 18, olha o que Jesus fala. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Jesus frisou, só voltou o estrangeiro. Por quê? Porque os outros 9 não eram estrangeiros. Os outros 9 eram judeus, eram da terra. E esses outros 9 judeus leprosos curados da terra não voltaram. Só o samaritano que voltou, só um deles que voltou. Mas o mais importante é que ele voltou com gratidão. Os outros não voltaram porque eles não tinham gratidão. Ou não o suficiente para voltar. E dar glória a Deus. E demonstrar gratidão a Cristo. Falta de gratidão é você e eu acharmos que nós temos mérito. É achar que nós merecemos. É achar que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa pela gente. É achar que a minha fé é o suficiente. Entenda, os 9 que não voltaram, eles não tinham fé? Claro que tinham fé. Por quê? Obedeceram e foram curados. Eles tinham fé. Não é uma questão de fé. A nossa fé não nos faz merecedores ou dignos de nada. Os nossos esforços não nos fazem dignos de nada. E a ingratidão é justamente isso. É quando a gente acha que o meu esforço, o meu talento, os meus contatos, a minha sorte, a minha beleza, a minha sabedoria, eu mereço isso. Eu mereço isso. Você está demonstrando gratidão a quem? A si mesmo. Foi o que eles fizeram. Claro que eu fui curado. Eu sou um judeu maravilhoso. Eu sou fantástico. Claro que Deus tinha que me curar. O samaritano não. O samaritano voltou. Eu, um samaritano, eu, um estrangeiro, na terra dos judeus, ser curado por um judeu, por Jesus, por Cristo. Ele sabia que ele não tinha nenhum mérito na história. E o caso dos 9 foi esse. Eles não voltaram porque eram judeus. Achavam que mereciam a cura só porque eram judeus. Eram dignos, merecedores. E quando alguém vai para Cristo, para salvação, achando que merece, ele não vai encontrar salvação. Porque nós não merecemos. Ah, mas eu vou para a igreja a minha vida inteira. Não interessa. Você nasceu dentro da igreja, foi enterrado na igreja. Não merece. Não é digno. Quando nós achamos que Deus é obrigado, ou que nós somos merecedores, que Deus precisa fazer aquilo, gratidão sai pela janela, porque estamos colocando fé e mérito em nós mesmos. Deus não nos deve absolutamente nada. Olha o que fala Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe qual é o único motivo, a única causa que nós não somos destruídos, acabados, sumidos dessa terra, desta vida? Existe um motivo e um motivo apenas: a misericórdia de Deus. Está dizendo aqui. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que eu e você não somos consumidos agora? Pela misericórdia de Deus. E é bom, porque fala aqui que ela não tem fim. E acredite, é muita misericórdia para tanto pecador. Não estou falando aqui, nesse local. Eu falo no mundo. São 8 bilhões de pecadores. E é pela misericórdia de Deus que não são todos consumidos ontem. Então nunca se ache que nós somos merecedores de nada. Ah, pastor, mas eu tive que fazer a minha parte. Eu sei. Mas
Que parte você fez? Eu trabalhei, eu acordei cedo, eu trabalhei até tarde, eu tenho habilidades, eu aprendi a fazer alguma coisa, eu procurei. Tudo bem. Quem foi que te deu estas coisas? Quem te deu força, saúde, vida, talento, inteligência? Quem foi que deu? Foi Deus. Foi Deus que deu. Quem foi que te deu uma oportunidade, uma chance? Quem foi que te abriu as portas? Foi Deus. Então a gente começar a achar que nós merecemos, isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira. A Bíblia fala, sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá fé para crer nele. Mas até a fé que a gente tem, não é a nossa fé. É a fé que ele nos deu. O seu talento, a sua força, a sua diligência, o seu esforço, as oportunidades, tudo que nós temos, quem deu foi Deus. Então nós temos que entender. Olhe comigo para Lucas 17, o versículo 19. E disse-lhe, que Jesus falando, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui Jesus está falando de algo além de cura. Cura é bom. Mas aqui não está falando sobre cura. Ele está falando sobre salvação. Essa palavra salvou é a palavra grega sozo. A palavra sozo, ela quer dizer salvação espiritual, mas também ela pode significar cura. Também. Mas o interessante é que em todas as outras vezes que fala dos leprosos ficando curados, fala ficaram limpos, ficaram sãos. A única vez que fala salvação, a única vez que fala sozo, é aqui. Então antes está falando sobre o milagre da cura da lepra. Ficaram limpos os 10. Mas aqui ele está falando sobre o quê? Salvação. Salvação. Só aqui que ele usa a palavra, a tua fé te salvou. Note, não fala que a tua fé te curou, apesar que foi. Mas aqui ele está falando, não é de cura. Aqui ele está falando de salvação. A tua fé te curou, curou. A tua fé também te salvou. Aí eu pergunto, será se os outros 9 eram salvos? Aí você fala, pastor, mas claro, tinham que ser salvos porque foram curados. Por acaso Deus não pode curar ou abençoar quem não é salvo? Claro que pode. Lembra de Naamã, um grande general sírio? Tinha lepra. Interessante, a mesma doença. Disseram para ele, vá ver o homem de Deus. Ele foi ver o homem de Deus, ele falou, vá para o Jordão e mergulhe 7 vezes. Ele falou, eu vou para o Jordão, coisa nenhuma. Ele nem veio falar comigo, eu sou um grande general, cheio de orgulho, eu sou um grande general. Ele nem via a cara dele, não viu a minha. Eu vou lá me banhar em rio nenhum. Lá na minha terra tem rios muito melhores do que esse. Eu vou voltar, esse cara aí não sabe nada. Aí um assessor dele falou, ô chefe, você não veio até aqui? Não disseram que esse cara é o cara? Custa nada, vá, entre nesse rio, se banhe 7 vezes. Diga uma coisa, esse cara era salvo? Esse Naamã era salvo? Claro que não era salvo, mas ele obedeceu, mesmo com um pouquinho de empurrãozinho, teve fé, se banhou 7 vezes e saiu o quê? Curado. Pode ser que ele era salvo. Ou que ele foi salvo depois daquilo. Ele pediu para levar um pouquinho de terra lá para colocar no... Eu não sei se ele foi curado depois ou não. A questão não é essa. A questão é que ele mesmo ainda perdido foi curado. Aí eu pergunto, aqueles 9 ingratos foram curados? Foram, mas será que foram salvos? Eu não estou dizendo que não eram. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, Jesus usou salvação, tua fé te salvou só para aquele que voltou. E não foi o fato que ele voltou em gratidão que ele foi salvo, porque salvação não é pelas obras, salvação não é pela nossa gratidão, salvação é pela fé. E o que foi que salvou ele? Ele falou o quê? A sua gratidão te salvou. Não, a tua fé lhe salvou. Então aqui ele está falando sobre fé para salvar. E Deus quer que nós sejamos gratos pela salvação, mesmo que nós não a temos, nós podemos ser gratos. Agora, a melhor ingratidão é você recusar algo. A pessoa chega aqui para você com um presente, tome. Ah, quero não.
Ó, que ingratidão. Não, eu comprei. Não quero. Você nem sabe o que é. Não quero. Sabe o que é? É uma barra de ouro. Também não quero. Isso é uma ingratidão muito grande. A maior demonstração de ingratidão é não aceitar. E Deus nos oferece um presente chamado salvação. Perdão de todos os pecados. A certeza de ir para o céu. Já foi pago, já está pago. Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos carrega de benefícios e bênçãos. Aí continua. O Deus que é a nossa salvação. Continua. O nosso Deus é o Deus da salvação. E o Deus, o Senhor, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Então, quem vai nos livrar, quem vai nos salvar, é Deus. Então, a nossa gratidão deve ser a Ele. Mas aqui ele fala especificamente sobre salvação. Mas aquela fé que aquele homem, o samaritano, o que voltou, a fé que ele tinha, a fé que Jesus falou, a tua fé lhe salvou, mesmo aquela fé não era do samaritano, era a fé que Deus deu. Mas, só repetindo aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é Deus que nos dá. É um presente de Deus. Romanos 12, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu acho que eu falei isso aqui recentemente. Deus deu uma medida de fé, um tanto de fé. É 1 quilo, 1 tonelada, 1 litro, não interessa. Mas o mesmo tanto que ele deu para mim, ele deu para você. O mesmo tanto que ele deu para o samaritano, ele deu para os outros leprosos. O mesmo, todo mundo tem o mesmo tanto de fé. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Ah, pastor, não, mas eu conheço alguém que aquela pessoa tem muita fé. Não, não tem muita fé, ela tem a mesma fé que você. O que muda é onde você coloca a sua fé. Sabia que até o ateu tem fé? A diferença do ateu e do crente é que o crente coloca a fé dele aonde? Em Cristo. E o ateu coloca a fé dele nele mesmo. O ateu acha que ele é Deus. É o grande engano do diabo. O diabo falou, serei semelhante ao Altíssimo. Ele foi para Eva e falou o quê? Se você comer esse fruto, Deus sabe que você vai ser como Deus. É o grande engano de Satanás. É o engano que ele caiu. Então o ateu não é que ele não crê em Deus. Ele acha que ele é Deus. Não um Deus todo-poderoso, mas um deusinho com D minúsculo, um Deus impotente, um Deus limitado, um Deus que não sabe de tudo, um Deus que não pode todas as coisas, mas é um Deus. Ele se contenta em ser o próprio deusinho dele. Coitado, iludido, enganado. Mas é o que ele acha. Mas ele tem fé. O segredo da fé não é o quanta fé você tem, porque eu e você, todo mundo tem o mesmo tanto de fé. É aonde nós vamos colocar essa fé. Esse samaritano e os outros 9 judeus colocaram a fé em Cristo para serem curados. Mas só um colocou a fé para ser salvo. Cura é muito bom, bênçãos é bom, mas não tem nada que chegue perto da salvação. Nada que se compara. Nada chega perto. Nada se compara. 1 Timóteo 2, 3, o apóstolo Paulo escreve: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que quem seja salvo? Todos. Homens, mulheres também estão incluídos aqui, tá? Deus quer que todo ser humano, todos os homens, sejam salvos. É o que ele quer, é o que é agradável para ele, é o desejo dele. Continua. E venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque você vai ser salvo através da verdade. A verdade do Evangelho. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Cristo se deu em preço, Cristo se deu em pagamento. Para quem? Para todos. Por quê? Porque Deus quer que todos sejam salvos, para servir de testemunho a seu tempo. Em outras palavras, esse presente, esse dom gratuito que é a salvação, já está pago. Quem pagou? Cristo. Com o quê? Com sua própria vida.
O preço é uma vida sem pecado. Quer ir para o céu? Tudo bem, é só você pagar a entrada. Preço da entrada, uma vida perfeita sem pecado. Quem tem, ninguém tem. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Porque a Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém tem esse preço. Mas Deus quer, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Então o que Ele faz? Ele fala, faz o seguinte, eu vou pagar a sua conta. Eu vou pagar o seu preço. Jesus pagou o preço da nossa redenção por todos. Cristo já veio, já pagou o preço e oferece salvação pela graça, por meio da fé. Fé essa que foi Deus que nos deu. Deus fez de tudo para a gente ir para o céu. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Jesus está hoje no céu, como diz a sua palavra. Ele está hoje no céu, preparando lugar para a gente. Deus quer a gente no céu, está preparando lugar para a gente. A Bíblia fala que o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Deus fez de tudo, preparou um céu. Ele fez de tudo, Ele mandou seu Filho Jesus pagar o preço por todos. Ele nos deu fé para a gente crer nele e aceitar isso. Ele fez tudo. Mas se a gente não colocar a fé nele, colocar a fé na nossa religião, colocar a fé nas nossas boas obras, colocar a fé porque eu sou uma boa pessoa, colocar a fé, enfim, você coloca a fé em qualquer outro lugar e tudo aquilo pelo qual Cristo fez, para aquela pessoa que não crer, colocar a fé nele, de nada vai servir. Como os 9 judeus, pode até curar. Mas Deus quer mais do que curar, Ele quer salvar. Ele pode fazer os dois. Agora entenda, tem horas que não é a vontade de Deus, na sua sabedoria, de curar a pessoa. Todo mundo vai ter que morrer de alguma coisa. Tá? Então nem sempre Deus vai agir como a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas Deus quer salvar a todos. Deus quer que nós todos vamos para o céu. E temos que ser gratos por isso. E a melhor forma de gratidão, a melhor forma de demonstrar gratidão pelo amor que Deus tem por nós, pelo preço que Ele pagou por nós, pelo céu que Ele prepara por nós, a melhor gratidão é a gente aceitar e receber. Vou dar um exemplo aqui. Uma das irmãs aqui fala, pastor, vou preparar uma refeição. Aí você acorda cedo, vai para o mercado, compra tudo, vai para casa, limpa, trabalha, prepara, bota a mesa, faz tudo. Pastor, está pronto. O senhor vem quando? Não vou não. Por quê? Estou afim. Tem coisa melhor para fazer. Recebi outro convite ali. Isso é o quê? Ingratidão. Qual a melhor forma de você demonstrar gratidão? Você senta na mesa. Você faz a refeição com a pessoa que te convidou. E você fala muito obrigado. Isso é gratidão, é aceitar e apreciar o convite. De nada serve a morte de Cristo na cruz, de nada serve o amor de Deus, nada serve o céu preparado, nada serve a fé que Deus lhe deu, nada serve se nós não aceitarmos e recebermos o que Cristo fez por nós. E nós podemos fazer isso quando, como os leprosos, nós percebemos a nossa total incondição, nosso total desmerecimento, nossa total incapacidade de sermos salvos por nossa conta, ou nossa religião, ou nossas obras, ou seja lá o que for. Podemos aceitar o convite entendendo que só o que Cristo fez na cruz é aceitável perante Deus, porque só Ele tem uma vida sem pecado, só Ele viveu uma vida justa e deu a sua vida justa por nós injustos. E a terceira coisa é o ato de colocar fé e receber, aceitar o convite de Jesus Cristo como nosso Salvador. Isso é mostrar gratidão. Ingratidão eu vou para aquela igreja ali ou aquela ali, lá fala que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu não fizer não sei o que, aí eu vou para o céu. Tudo bem, pode aceitar o teu convite. Mas não é eficaz. Porque esse não é o Evangelho. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Só a verdade salva. Crer na mentira, por mais sincera que seja a mentira, por mais sinceramente que você crê na mentira, se não for na verdade,
Nada feito. Deus preparou tudo. Por que um só voltou? Porque só um demonstrou gratidão. Só um usou fé para a salvação. E nós devemos fazer o mesmo.